Tudo bom? Estamos aqui com a lógica da palavra, né? Para trazer ao vosso coração, por intermédio do Espírito Santo de Deus, uma palavra que produz em nós vida, alegria e paz. Então, aqui nós vamos nos deleitar na passagem que fala a respeito do chamado de Mateus, que está no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Diz assim: saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então essa passagem fala acerca do chamado de Jesus. Mateus foi chamado aqui, mas também você pode ser chamado. Eu sou chamado, você é chamado. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Primeiro, Jesus faz um convite. Ele chama Mateus. Mateus, segue-me. E Mateus responde, se levantando e seguindo ao Senhor. Qual é a decisão que nós tomamos quando nós ouvimos a voz de Jesus clamar: Paulo, segue-me. João, segue-me. Maria, segue-me. Pedro, segue-me. Você que está aí do outro lado, segue. Quando você ouve a voz de Jesus lhe chamar para segui-lo, qual é a resposta que você dá a ele? Qual é o feedback que você está dando para Jesus? O feedback, a resposta que Mateus deu para Jesus foi: ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, ele nos chama para irmos até ele, para seguirmos os seus passos. E muitas das vezes a nossa decisão ao ouvir a voz de Jesus, uma voz suave, uma voz maravilhosa, é segui-lo, é se levantar, ou seja, sair do nosso comodismo, da posição em que nos encontramos e ir ao encontro de Jesus. Nós nos levantamos e passamos ao seguir. Mas logo de antemão seguem as críticas, aparecem as críticas. Várias pessoas se levantam e começam a nos criticar pelo fato de estarmos com Jesus. Porque outrora cometíamos coisas que não agradavam a Deus. E as pessoas observavam essas coisas em nós, esses maus atos, essas coisas ruins e perversas que brotavam do nosso coração e que nós cometíamos. E as pessoas começam a nos criticar. Esse que fazia isso e aquilo agora quer estar com Jesus. Mas Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus chama Mateus. Mateus era coletor de impostos. Ele cobrava muito mais além daquilo que era justo
ser cobrado. E por isso as pessoas odiavam Mateus, não gostavam dele, porque ele era perverso, ele cobrava muito mais além do que era justo ser cobrado. E Jesus chega e chama Mateus, um pecador, uma pessoa que cometia o mal para seu próximo. E Mateus se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele passa a seguir a Jesus. E aí nós vemos a grande condição para que nós possamos seguir a Jesus. O plano da salvação de Deus para nós é esse. O plano da salvação, a salvação, ela começa em Cristo Jesus. Ela começa com o perdão de Deus. Jesus pagando na cruz do Calvário o que nós deveríamos pagar, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, sendo condenado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Essa é a primeira etapa do processo de salvação. Jesus nos salvando ao nos perdoar. Mas existe a segunda etapa do processo de salvação, que é nós reconhecermos o nosso estado pecaminoso. Nós reconhecermos que nós necessitamos da salvação, do perdão, da ajuda, da misericórdia de Jesus. E Mateus, ao reconhecer isso, ele se levanta e segue a Jesus. Ele sai de um nível baixo e vai para um nível alto, perto dos braços de Jesus. Onde é que você está? De onde você tem que se levantar? Reflita, se levante e siga Jesus. Jesus está lhe chamando, porque Ele quer que você esteja ao lado dEle, porque Ele lhe ama. Em nome de Jesus, atenda ao chamado do Mestre.